I have given all myself, all that I had left to give, all the reasons I confront, you're my reason left to live. E agora você confere o coquetel de abertura do Te Abraço, um evento sobre autismo lindíssimo. Eu estou aqui com a Carol, querida, meus parabéns. Obrigada. Pela iniciativa de trazer um evento deste porte e desta importância. Foi um grande desafio, porque esse evento ele começou de um tamanho bem pequeno, ou dentro de um hotel, alguma coisa. Mas quando a gente viu a equipe que vinha, aí nós falamos, isso não pode ficar preso a acesso de tão poucas pessoas, né? E eu acho que o autismo é um assunto que hoje ele tem que ser pulverizado, ele tem que estar num lugar público, ele tem que estar visível para as pessoas, até para a gente sair desse paradigma que a criança autista tem que ficar isolada, né? Então foi onde veio a opção de fazer aqui. O Iguatemi foi um parceiro sem tamanho que acreditou num projeto que nunca tinha existido, né? Abriu as portas e o coração pra gente. E aí nasceu o Te Abraço dessa estrutura que hoje está. Você está de parabéns. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, o que é o Te Abraço, o que é esse evento, o que vai acontecer dentro deste evento, que é fantástico. Nós estamos com muitas programações. O workshop, que é a única programação paga do evento, ela vai acontecer na torre do Iguatemi Empresarial. E são com 5 Dr. Gadia, né, que está aqui, ele que é o grande idealizador também de tudo isso, a gente ajudou a realizar, né? E vão vir uns 5 profissionais, já estão chegando amanhã, depois de amanhã, a turma já está desembarcando aqui no Brasil. E também estamos trazendo grandes nomes para as palestras gratuitas na Livraria Cultura. Então vamos falar sobre leis, sobre genética, sobre cura, sobre inclusão escolar, de todos os assuntos que hoje são em evidência, nós buscamos estar trazendo. Também vamos fazer um espaço infantil para os pais trazerem as crianças, sabe? Tirar de casa, expor as situações, sensações. Temos um túnel sensorial que é muito inovador, né? Porque as crianças às vezes têm muito aprendizado nisso. Então vamos ter terapeutas organizando essas mães, orientando, ajudando, tirando dúvidas. Vamos ter cinema, vamos ter mostra de arte aqui das crianças da AMA. Então é um passeio essa semana para imergir mesmo nesse mundo. Fantástico! E o Iguatemi, nesta grande parceria, possibilita que o público, de uma maneira geral, esteja em contato com tudo isso. É fantástico vocês trazerem isso, não só pela divulgação, né, das pessoas, elas saberem o que é o autismo, saberem lidar com o autismo, mas de muitas outras também terem a condição de ouvir, né? Quantas mães com filhos que às vezes aí não têm a ideia do quanto existe de tecnologia hoje em dia para ajudar. Com certeza, eu falo que o autismo é um problema, é uma doença, não é. É uma situação que a gente passa de um filho, como todos, que tem uma necessidade específica. Só que a partir da hora que a gente aprende, a gente conhece, a gente sabe lidar, a vida fica muito fácil, sabe? A gente começa a pôr técnicas, a família tem que se envolver, ela tem que mudar o jeito de viver. Só que com o aprendizado, informação, isso se torna um caminho bem menos árduo do que muita gente pensa. Tá certíssima, Carol. E você saber lidar com a situação é você viver bem, né? E o objetivo é isso, você conseguir viver bem, você conseguir introduzir essa criança, esse adolescente no meio e mais, esclarecer para muita gente. Eu acho que às vezes tem muita gente que às vezes sofre com uma criança dentro de casa sem diagnóstico, né? A criança muitas vezes, a mãe, o pai, olha, acha ela diferente e não sabe exatamente o que ela tem. E esse é mais um momento, às vezes, desses pais poderem identificar, às vezes, o filho. Com certeza. E é o que a gente fala, o Dr. Gadia fala muito isso. Os pais detectaram, mesmo que um médico, um especialista falar, não tem. Mas se vê que ele não tem um desenvolvimento, que a gente nota. Pai e mãe é o primeiro que nota que algo não está
ali de acordo. Procura intervenção, vai em fono, vai em terapia, vê qual área que ele está mais precisando. Não espera às vezes, se o diagnóstico não veio, não precisa esperar o diagnóstico para começar uma intervenção. Começa já, porque a chance dessa criança ter uma melhora e até todos esses resquícios você ir apagando é muito grande. Que legal, que maravilha, minha querida. Meus parabéns mais uma vez. E agora vamos conferir. Imagina, um prazer sempre levar isso para tanta gente. Com certeza, eu fico muito feliz pela oportunidade, por vocês todos estarem aqui. E é o começo de um longo caminhar. Even when you let me down, I'll forgive you in the end. What goes round comes back around. So I'll wait for you till then. If that's not enough, oh no, no, tell me. E agora eu estou com o Dr. Gadia. Um prazer estar na sua presença. Mais que isso, um prazer recebê-lo em Ribeirão Preto neste evento. Senhor que tem aí, você, né? Você. Você que é esse médico voltado para um assunto tão específico, especial, que traz para esse evento grande novidade, traz muita coisa importante. É um prazer estar aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar conversando contigo, né? E conversando, né, com toda a população de Ribeirão Preto. E a ideia é de realmente nós aproveitarmos essa semana para trazermos muita força, muito apoio para as famílias das crianças que têm transtorno do espectro do autismo, né? Nós sabemos que nós estamos falando de algo em torno de 2 milhões de crianças no Brasil, né? Então, o transtorno do espectro do autismo é uma prioridade de saúde pública a nível mundial, reconhecido pela ONU, né? Então, nós todos temos que participar em trazer conhecimento, em trazer informação, né? E, ao mesmo tempo, de trazer um pouco de carinho e de apoio para as famílias, né, que lidam com isso no seu dia a dia. Com certeza, eu imagino. Dr. Gadia é médico, neuro, em Miami. Eu trabalho no sul da Flórida há mais de 30 anos, né? E eu tive a sorte, realmente, de conhecer e começar a trabalhar com o que hoje é meu melhor amigo, o Dr. Roberto Tuchman, que é um dos grandes nomes do autismo no mundo, né? E nós acabamos muito amigos e eu acabei aprendendo autismo por osmose, né? Em 98 foi criado um centro de excelência no sul da Flórida, que se chama Dan Marino Center, né? O Dan Marino foi um dos maiores jogadores da história do futebol americano, né? Ele tem hoje um adulto jovem de 25 anos dentro do espectro do autismo, e ele foi diagnosticado com 3 anos, né? E o Dan Marino, apesar de ser uma pessoa extremamente famosa nos Estados Unidos, passou pelas mesmas dificuldades que todos nós passamos, no sentido de que tinha que levar para fazer tratamento com tal pessoa em tal lugar, tinha que andar de carro 1h30 para ver outra pessoa em outro lugar, tinha que ver o doutor tal dia em outro lugar ainda. Então o Dan Marino teve a ideia de dizer, não, eu quero criar um centro onde as pessoas possam vir e ser diagnosticadas e tratadas em um só lugar, né? E ele levantou $3 milhões, né, doou para que o centro fosse criado, e o centro foi criado a partir disso, né? E se tornou um centro de excelência na Flórida, e nós atendemos crianças de outros estados do país, de outros países do mundo, né? Mas isso é uma mensagem muito legal que eu queria deixar para todos vocês, né? A capacidade que algumas pessoas têm de, quando são afetadas por algo muito sério, e quando elas têm os recursos praticamente inesgotáveis, né, de pensar nos outros, de pensar, para mim é possível e eu posso oferecer, mas vão ter muitas e muitas crianças e famílias que, infelizmente, esses recursos não estão disponíveis. Como nós podemos fazer isso acontecer, né? Agora, eu acredito, doutor, que tem muita gente que às vezes tem um ente querido, tem um filho, que às vezes
tem algo que ele não sabe o que é. E, na verdade, o grande problema da situação é porque não foi identificado o autismo. São dois problemas, né? Um problema é o problema do diagnóstico, né? Historicamente, a mãe é a primeira, como sempre, a saber, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus residentes e as pessoas que passam por mim: escutem a mãe, acreditem no que a mãe está dizendo, quase sempre a mãe está certa, né? Então, historicamente, a mãe identifica algum problema por volta dos 18 meses de idade, né? Historicamente, de novo, né, o profissional de saúde reconhece ou reconhecia que havia algum problema por volta dos 3 anos de idade. E, historicamente, essas crianças começavam a receber atendimento por volta dos 4 a 6 anos de idade, né? Então, vocês vejam, né? Entre alguém dizer tem alguma coisa que não está certa com meu filho aos 18 meses e alguma coisa começar a ser feita aos 4, 6 anos de idade, um tempo enorme e precioso de intervenções se perdeu, né? Então, é importante que os profissionais de saúde primários sejam treinados a reconhecer, né? E mais importante do que isso é que os profissionais de saúde primários sejam treinados a reconhecer sinais de alerta, ou seja, nós não precisamos fazer o diagnóstico de autismo numa criança para recomendar que essa criança comece tratamento, né? Então, se nós encontrarmos sinais de alerta, seja por falta de comunicação, seja por falta de uma interação social adequada, ao invés de nós dizermos vamos esperar mais tempo para ver se um diagnóstico fica mais claro, nós temos que dizer vamos agir agora, né? Então, a ideia hoje no mundo, né, para onde o mundo está avançando do ponto de vista do autismo, é não somente de fazer o diagnóstico de autismo precoce, mas de tratar crianças tão precocemente de tal maneira que elas não se tornem autistas. What is love? If you're still searching for something, then what is love? If it's building up to nothing, we'll never see how far we've come. If we keep looking at the sun. So what is E agora eu tô aqui com a Samira, querido, um prazer estar com você neste grande momento que inicia-se um grande evento. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da importância de um evento como esse. Como eu disse, né, a gente precisaria ficar aqui 2 horas falando de quão importante é a gente discutir sobre a pessoa com deficiência e trazer o Dr. Gadia e toda a equipe dele para falar sobre o autismo e trazer isso para a população de Ribeirão Preto não é inestimável, não tem preço. A ideia da Carol foi assim excelente, ela precisa ter vários louvores com relação a isso, porque realmente a gente precisa falar sobre o autismo, a gente precisa falar sobre a deficiência e a capacidade que essa pessoa tem desde que ela tenha o atendimento específico para aquilo, né? Eu acho que você falou uma coisa super importante, né? É identificar, é cuidar, é trazer o assunto para poder fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade melhor de vida. Muita gente, às vezes, Samira, não sabe, não tem o diagnóstico e aí vive, às vezes, uma série de dificuldades, uma angústia, com uma série de coisas, porque não sabe, não diagnosticou, não sabe lidar com a situação. Exatamente. O diagnóstico, quanto mais prematuro ele é, mais chances ele vai dar para aquele indivíduo ser devidamente tratado e chegar numa vida adulta de uma forma normal praticamente, né? Isso que eu acho muito legal. O autismo hoje, quando tratado corretamente, ele se torna algo imperceptível. A gente precisa de um tratamento multidisciplinar para essa pessoa, que envolve os psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapia em alguns casos. E a gente vê casos de autistas renomados, como antigamente, apesar de não termos o diagnóstico, mas a gente ouve dizer que o Einstein era um autista típico, né? E você sabe, eu acho que assim, o autismo tem graus, né? E o grau, quando se tem um grau muito elevado de autismo,
rapidamente é identificado. Eu acho que os que mais sofrem com o autismo é aquele leve grau de autismo, porque ele fica naquele limiar entre aquele menino ou aquela menina diferente que ninguém sabe o que é. É o tímido, né? Então é aquela criança tímida, ela não quer falar, tudo bem, ele vai falar mais tarde, mas é essencial que os pediatras e os neurologistas tenham esse olhar para aquela criança que demorou a falar, né? Que demorou a trazer a informação da fala propriamente dita, né? Porque a gente tem outros tipos de comunicação, mas a comunicação da fala é muito importante e ela é a primeira que aparece no autismo. Getting up higher, 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 but we're still not high enough. Higher, higher, higher. E agora eu tô aqui com a Marina, mãe da Carol. Eu quero te dar primeiros parabéns pela grande iniciativa da sua filha de trazer um evento como este, com tanta tecnologia, com tanta gente capacitada, para dividir isso com tanta gente, que vai ajudar muita gente com um evento como esse. Com certeza. A gente como mãe, como pai, vendo assim uma realização dessa, um projeto nessa proporção, com essa paixão, nós ficamos tremendamente emocionados. Porque durante muitos anos era algo muito ela, não é? Mas agora desabrochou de uma tal forma que não tem limites, não é? O amor, assim, para ajudar tantas pessoas. E ela traz, isso que você falou, uma coisa importante. Na vida, a gente precisa de dedicação, mas precisa de amor, né? Precisa de paixão nas coisas. A gente vê que um evento como esse é um evento que tem amor, tem dedicação. Porque, na verdade, é um evento para ajudar muita gente. Feito dentro de um shopping que propicia quanta gente poder usufruir de tanta informação que muita gente não tem, né, Marina? Com certeza. Então, quando eu olho tudo isso, o que motivou a Carolina levantar essa bandeira foi justamente o que ela passou como mãe. A impotência, o choro, a angústia, não é? Assim, a aflição. Então, tudo pelo qual ela passou. E a Júlia ter chegado aonde chegou, então aquilo ela não podia guardar só para ela. Não é? Então isso, quando começou dela poder fazer para outras mães, encurtar o caminho de outras mães, aquilo tornou-se assim uma leveza, como se tivesse dado asas para ela. Isso é fantástico, né? Você viver uma situação, quer dizer, ela não está aqui somente como a mentora de tudo, né? Ela chegou até aqui por viver, quer dizer, ela sabe a experiência. E muita gente, às vezes, Marina, por falta de um diagnóstico, por falta de saber, você falou muito bem dito, né? Tem um longo caminho pela frente e nesses momentos, num evento como esse, muita coisa se esclarece. Com certeza, porque a Júlia, a primeira crise que ela teve foi com 8 meses de idade. E hoje a Júlia está com 15 anos. Então, ali nas primeiras crises, então os diagnósticos eram tristes, cada vez mais tristes. E quando ela não mediu esforços, e nós como família também, fomos para os Estados Unidos, e quando ali acendeu uma luz no final do túnel, quando nós conhecemos o Dr. Gadia, e como ele diz, não, eu não sou tudo o que a Carolina fala de mim, mas realmente assim, a modernidade, as pesquisas, a dimensão, o avanço nos trouxe uma esperança que nós não tínhamos mais. Take my heart back from your hands and my pride back from your sheets. Oh, believe while I still can, taking back the best of me. E agora eu tô aqui com a Adriana, um prazer estar com você neste evento tão importante, né, Adriana? Eu diria que é um evento que traz muito mais do que informação, traz inovação. Inovação, em pessoas assim que a gente, sabe, não tem esse contato, são pessoas super qualificadas, fora do Brasil.
que é uma oportunidade assim indescritível, sabe? As pessoas que querem fazer isso que a Carol conseguiu é um projeto muito inovador, sabe? E ter essas pessoas, senão você tem que ir até eles, até os Estados Unidos para poder fazer, para ter contato com essas pessoas, são hiper qualificadas, então acho que vai ser realmente um evento de muitas coisas boas. Agora, Adriana, o evento acontece dentro de um shopping, isso é um facilitador, né? Porque é um lugar aberto onde as pessoas podem vir. E aqui vai acontecer várias, né? Tem cultura, tem arte, vão ter palestras. Tem muita gente que não imagina o quanto esse mundo é um mundo complexo, né? É, com certeza. Eu acho que isso vai colocar essas pessoas mais próximas dessas crianças, dessa dificuldade. Então, acho que vai ser um contato que várias pessoas vêm ao shopping, né? E elas vão ter isso, vão ter exposições. O shopping todo vai estar falando nesses dias sobre a criança autista. Então acho que vai ser muito interessante para quem está vindo ao shopping também saber o que está acontecendo. Isso eu acho que foi muito legal. E agora com a Maria, essa queridíssima blogueira, super antenada em tudo. Em moda, em decoração, em turismo, em política, em saúde. E hoje aqui no Te Abraço, não só como uma blogueira, como uma pessoa que passa informação, mas muito mais como irmã da idealizadora, da mentora deste grande evento. Maria, como é que você vê tudo isso que está acontecendo hoje aqui? É uma vitória, né? Todo esse tempo vivendo com a Ju, vendo que a Carolina já passou, né? O que ela lutou, construiu, luta até hoje, né? A gente não tinha esperança nenhuma há 15 anos atrás e hoje a gente vê essa moça linda que nos ensina todos os dias e que as dificuldades que ela tem, a gente celebra como vitória, né? Então é muito lindo. E a gente veio celebrar hoje com todos que querem aproveitar essa oportunidade para conhecer essas pessoas que são tão incríveis. Os autistas são incríveis e a gente precisa entender eles para descobrir tudo isso. Vou falar uma coisa que é verdade. Primeiro, eu acho que a palavra vitória é uma palavra adequada e ela é uma vitoriosa, né? Vocês são, mas ela é uma vitoriosa de ter, porque também a criança junto com a família precisa lutar, precisa conquistar. E o autismo hoje, com toda a tecnologia, e a Vitória é um exemplo disso, é possível ser superado. É possível sim. É possível. Hoje tem pessoas capacitadas, né? Como vai ser nesse workshop. Pessoas que se prepararam, conhecem, têm estudos e a gente só tem que se beneficiar, né? Acontece que a gente quando tem um problema ou quer esconder ele e quando é uma criança que a gente não entende, não sabe como lidar, é muito mais fácil deixá-la dentro de casa do que conviver e colocar ela na sociedade para viver. Então é muito interessante, é muito intenso, às vezes nos incomoda porque a gente não sabe lidar com isso, né? Mas é incrível. E quando a gente se abre para tudo isso, a gente vê que a gente só ganha, né? Então é muito legal. Higher, higher.